Afinal, por que me sinto mal se sou serva de Deus? Eu não deveria desfrutar da paz que excede todo o entendimento, já que eu sirvo ao Senhor, me considero uma cristã? Por que eu não me sinto bem? Por que eu me sinto mal, mesmo sabendo, que eu sou uma filha de Deus, que eu sou uma serva de Deus? Bem, muitas vezes Deus até usa pessoas para nos alertar, de que algo está errado. Nós mesmos sentimos que algo está errado. O perigo aqui é só a gente não colocar a culpa em Deus, como se estivesse alguma coisa errada com Deus. Não, alguma coisa está errada com a gente. Não necessariamente que a gente esteja cometendo algum pecado, fazendo algo errado, mas certamente há alguma coisa dentro de nós que está nos impedindo de desfrutar a paz que excede todo o entendimento. E estudando, pesquisando, eu descobri, quando me questionei sobre isso, que eu era uma crente almática, Eu vivia pelos meus sentimentos. E isso faz toda a diferença quando você descobre que, na verdade, você não está vivendo pela fé, mas sim pelos seus sentimentos. Aí você não entende, porque você vai na igreja, você congrega, você até lê a Bíblia, você tem uma vida, cristã, mas você não consegue ter paz, Isso acontece por quê? Porque estamos vivendo por causa dos nossos sentimentos. Dani, mas como assim? Eu não estou entendendo. A gente tem sentimentos. Como eu posso evitar os meus sentimentos? Você não pode evitar os seus sentimentos. Deus fez a gente assim. E a gente tem sentimentos. Às vezes de alegria, às vezes de tristeza, enfim, os sentimentos que Deus colocou em nós. Só que, apesar dos nossos sentimentos, nós podemos escolher agir diferente. A gente pode escolher como reagir a esses sentimentos. E a fé, de fato, não tem a ver com o que você sente. Você precisa crer, independente do que você sente. Essa é a diferença, Quando você é um crente almático, é aquilo que está na sua alma, o seu sentimento é que te domina. Mas se você vive pela fé, se você crê em Deus, se você tem o seu foco em Cristo, se você tem o foco na sua fé, você vai conseguir agir, viver de uma forma independente do que você sente, tá? Apesar dos seus sentimentos, você crê e você caminha conforme aquilo que você crê e não sobre aquilo, com a influência daquilo que você sente. Aí você pode me dizer, nossa, mas eu estou passando por um momento muito difícil, eu não consigo viver assim, está muito difícil viver assim. E aí eu quero te lembrar da história de José, Nós temos aqui 2 vídeos aqui nesse canal já falando sobre a história de José, e eu quero te lembrar lá no finalzinho da história dele, que está lá em Gênesis 50, 20, E lá diz que o mal, Deus transformou o mal que os irmãos de José fizeram a ele em bem. Então, ainda que você esteja passando por uma situação muito difícil, você está vivendo um dilema, algum sofrimento, saiba que Deus, se você viver pela fé, então creia assim como José creu e ele viu, o que aconteceu com ele depois. Deus transformou o mal em bem e ele pôde desfrutar porque ele creu. Também lá em Romanos 8, 28, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que estejam acontecendo coisas ruins ou não acontecendo coisas que você gostaria, nós inclusive falamos sobre isso aqui na live, que eu fiz agora esse último final de semana, eu fiz uma live falando sobre a mulher que não devemos ser, e entre as características estava justamente a amargura, Viver pelo sentimento é isso, Quando a amargura é uma tristeza profunda, mas a amargura é quando você deixa isso atingir você de tal modo que a sua reação diante da amargura é uma reação ruim, E a amargura, ela pode ser por 2 motivos, A sua profunda tristeza, o seu desgosto, aquele sentimento de angústia pode ser tanto por algo que não aconteceu que você gostaria muito que acontecesse, como também por algo
que aconteceu e te entristeceu muito, como a perda de um familiar, né? Então é uma tristeza profunda. Não tem como você não sentir essa tristeza. Você vai sentir uma tristeza profunda, claro, e também por um período, tudo bem. Só que como você vai reagir a isso? O que você vai fazer depois, né? Ou você vai estagnar ali naquele sentimento e pronto, sua vida acabou e acabou ali e pronto. Não pode, né? Nós que vivemos pela fé, nós precisamos seguir em frente, apesar dos nossos sentimentos, seja porque algo trágico aconteceu, algo triste, ou seja porque algo que a gente gostaria muito que acontecesse não aconteceu. E aqui na palavra, em Romanos 8:28, fala que todas as coisas cooperam para o bem. Se a gente voltar lá na história de José, a gente vai entender que na verdade tudo que ele passou era tudo um plano de Deus para que ele chegasse onde ele chegou. E ele chegou a ser o segundo homem mais poderoso, né? Ficando abaixo apenas de Faraó, né, ali no Egito, né, ele que alimentou toda a população, né, do mundo da época, né, foi por conta dele, Deus usou ele. Só que antes ele passou, né, por injustiça, os irmãos, né, o injustiçaram, né, fizeram ele ser preso ali, depois ele foi escravo, ele foi injustiçado também, acusado injustamente também pela mulher de Potifar, acabou na prisão também. Então ele passou por muita coisa ruim, mas a Bíblia não relata a reclamação, né, da boca dele, não relata que ele agia como quem estivesse numa tristeza profunda. Pelo contrário, todo lugar onde ele estava, ele agia da melhor maneira, ele agia como um servo de Deus e ele fazia a vontade de Deus em tudo que ele fazia, até mesmo lá dentro da prisão, ele se destacava. Em todo lugar que ele estava, ele se destacava. Por quê? Porque ele não vivia pelos seus sentimentos, ele vivia pela fé, né? E ele cria naqueles 2 sonhos que ele teve lá no início da história dele, né? Que ele teve os sonhos que o Senhor mostrava para ele que a família dele se curvaria a ele. Então ele sabia que Deus, em algum momento da sua vida, iria dar a ele um cargo de autoridade, algo que ele ia fazer um bem, né, ali para a sua família, de alguma forma. Então ele cria nisso, naquilo que o Senhor falou para ele. Ele não vivia, né, não era um crente, né, almático, né, ele não vivia de forma a deixar que os seus sentimentos o paralisassem. Ele podia estar ali na prisão e simplesmente deixar para lá e viver pelo sentimento, se afundar na tristeza e não fazer nada. Ele não precisaria ter sido, né, um prisioneiro com a capacidade que ele foi, né, ter acabado ficando ali à frente, né? Todo lugar que ele ia, né, ele era tido como alguém que ele poderia governar sobre o lugar onde ele estivesse. Então Deus fez todo um treinamento para ele, né? Então olha só o que diz aqui Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Às vezes o que você está passando hoje, você acha que é só uma coisa ruim, mas na verdade Deus sabe, Deus já tem um plano traçado na sua vida e isso o Senhor vai transformar em bem na sua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E quem é aquele que ama a Deus, né? Aqui nós estamos falando de sentimento, né? Não viver pelos sentimentos, mas o que é amar? A Bíblia fala o que é amar, né? O que é amar a Deus? Amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, seguir os seus passos, obedecer aquilo que está na palavra de Deus, ter uma vida na qual se pratica, né, aquilo que está aqui na palavra de Deus. Então, sabendo disso, escolha mudar, mude, pare de viver pelos seus sentimentos, mas viva pela fé. E para você ter fé cada vez mais, a palavra fala que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Então leia sua Bíblia, ouça mensagens, congregue numa igreja, né? Ouça a palavra de Deus para que a sua fé cada vez aumente mais e você possa realmente praticar, né? E viver pela fé. Só você pode decidir sair desse lugar de tristeza onde você está. Só você. Ainda que alguém te ajude, ainda que você busque ajuda. Lembra lá do primeiro capítulo, né? Que a gente falou sobre Ruth e Noemi, como que elas aceitaram a ajuda, né, uma da outra, e elas ali se ajudando. Deus, né, fez ali algo tremendo na vida delas. Porque
porque elas estavam passando de fato por um momento muito difícil, mas elas se deixaram ser cuidadas por Deus através ali uma da outra, né? E depois por Boaz, né? Então veja como que Deus, ele cuida de você, ainda que através de pessoas. Se você não está recebendo ajuda, né? Como que eu vou aceitar ajuda? Ninguém está me ajudando. Então busque ajuda. Mas você que precisa decidir sair desse lugar de tristeza, tá? Não se isole e não viva pelos seus sentimentos. Viva pela fé. Deus já tem algo maravilhoso lá na frente esperando por você. Mas viva pela fé. Creia. Agora, por que muitas vezes nós vivemos pelos nossos sentimentos ao invés de viver pela fé? Muitas vezes é um problema de identidade, porque a gente não consegue se enxergar de fato como filho, filha de Deus, né? A gente não consegue enxergar e entender de fato o amor de Deus por nós. Mas saiba disso, e se você ler a palavra, né, tanto esses 2 versículos, né, que eu mencionei aqui, como em toda a palavra, você vai perceber o amor de Deus por você. Quando você entender que Ele te ama, que Ele cuida de você, quando você realmente entender o amor de Deus por você, você não vai mais viver pelos seus sentimentos. Porque você vai sentir a segurança que você precisa em Deus, né? Isso é pela fé, isso não é pelos sentimentos, é pela fé que você se sente segura, seguro em Deus. Porque afinal de contas você é uma filha amada do Pai. Então, creia, viva pela fé.